Isso tudo começou devagar, silenciosamente. Aquela bactéria parecia alarmismo, mais uma coisa a ser controlada do que temida. Avisaram na TV, nos jornais. Você lembra das notícias? Uma bactéria que se espalhava pelo ar. E aí as medidas protetivas, as quarentenas. Pânico. Países inteiros entrando em colapso. Hospitais lotados, ruas vazias. Era letal, para dizer o mínimo. E os que não morriam ficavam doentes. Nas semanas seguintes, a humanidade foi murchando, desaparecendo diante dos seus olhos. Primeiro os vizinhos, depois os amigos, até que um dia você acordou e ouviu o silêncio. Como se o mundo tivesse parado, sem latidos, sem carro, sem nada. E aí você percebeu, você é o último. Não tem ninguém em lugar nenhum. O dia passa, o sol se põe. Você não sabe o que fazer e antes que você pudesse engendrar ideias sobre a sua nova condição, você ouve barulhos no seu quintal e vê algo lá fora, atrás das cortinas. Esse é o seu primeiro dia sozinho. Bom, supostamente você deveria estar sozinho. Não são animais, mas também não são humanos. Embora... Espera. São os mortos. Os doentes. Eles não são zumbis, não como nos filmes. Você olha para os dentes afiados deles, para aqueles rostos pálidos e distorcidos em sorrisos disformes. Vampiros. Como nos livros antigos, como nas lendas. Criaturas que se escondem do sol e saem à noite para caçar. Você começa a se proteger. Paredes reforçadas, bloqueios nas janelas e portas, alho, água benta e estacas. Por que não? E quando a noite cai, você os ouve batendo novamente. Batendo nas paredes, gritando seu nome. Eles querem entrar. A cada amanhecer, você se força a sair. Quando o sol nasce, eles estão vulneráveis, escondidos na escuridão. Uma sensação quase palpável de vazio te acompanha, como se fosse parte da paisagem. Você os encontra, você sempre os encontra. Eles dormem, calmos, como cadáveres. Você ergue sua estaca e mais um deles não voltará a abrir os olhos. Você não sabe o que é pior, os gritos na noite ou o silêncio opressor da manhã. Talvez toda a humanidade tenha morrido, mas você continua de pé. Já se passaram anos, você nem sabe quantos deles já caíram pelas suas mãos, e nas caçadas começa a perceber algo estranho. Algum desses vampiros não são tão selvagens quanto você pensava. Eles estão se organizando. Alguns até falam, têm planos. E quando você os ataca, há um olhar neles. Um olhar que começa a perturbar sua alma. Eles têm medo. Eles têm medo de você. Mas eles são os monstros, as criaturas que rastejaram para fora das páginas de um livro e aniquilaram a humanidade. E é quando você percebe, escondido na escuridão, para eles, você é o monstro. O predador que aparece durante o dia, ceifando suas vidas, invadindo suas casas, matando os seus. Em seus pesadelos, é seu nome que sussurra. Você se tornou o terror dessas criaturas, o bicho-papão de suas crianças. E agora, quando o dia surge, não são eles que caçam, é você. Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson, foi publicado em 1954, em um período pós-Segunda Guerra Mundial, marcado por medos relacionados à Guerra Fria, a grande paranoia nuclear e a desconfiança do estrangeiro. Aqui, no livro, o medo do desconhecido é um dos temas centrais. Os vampiros, que simbolizam uma nova espécie, ameaçam a existência da humanidade. Porém, à medida que a história avança, o papel de Neville como o último remanescente da nossa raça o coloca em um lugar desconfortável. Ele não é mais o defensor do que é correto, mas sim o vestígio de uma civilização que já não existe mais. Robert Neville
supostamente o último sobrevivente humano, inicialmente parece o arquétipo clássico do herói pós-apocalíptico, exceto que, ao contrário do que as adaptações para o cinema nos levam a acreditar, o Neville é só um homem comum. Ele não é um cientista, não é médico, não é soldado. Ele é um simples civil que, até onde se sabe, só é imune devido a uma mordida que recebeu de um morcego infectado anos antes do começo da história. Para o Neville, matar os vampiros é simplesmente uma questão de sobrevivência. Eles representam a destruição de tudo que ele conheceu. A humanidade, sua esposa, sua filha e até mesmo sua própria identidade. Ele os vê como inimigos absolutos, responsáveis pela queda da civilização. As criaturas são o estrangeiro, o invasor, algo que precisa ser erradicado para que ele possa sobreviver, ainda que essa luta consuma ele pouco a pouco. Aqui, o que era antes um conflito claro entre bem e mal, começa a se tornar nebuloso. Por que não matar monstros? Eles são só monstros, afinal, são burros, assassinos, sem senso de moral. Eles não sentem compaixão e sua humanidade já foi destruída há muito tempo. Mas tudo isso é subvertido quando começamos a perceber que não é bem assim. Eles têm algum senso, mesmo que mínimo, de sociedade. Eles não são completamente inconscientes. Embora alguns sejam, outros até conseguem falar. Para os vampiros, o Neville é o monstro. Ele os caça, sem considerar que está exterminando seres que, embora diferentes, têm seu próprio código social e familiar. Essa inversão de papéis é consolidada no momento em que o Neville percebe que ele é temido e odiado pelos vampiros da mesma forma que os humanos temiam os vampiros. E agora, o último humano passa a representar o perigo mortal, a verdadeira ameaça à nova sociedade que emerge de um mundo em ruínas. Daí o título da obra, Eu Sou a Lenda. Essa também é a última frase do livro. Isso é genial. Pelo menos no livro, porque no livro faz sentido. Filme merda, filha da... Pelo menos podiam ter alterado no filme, porque no filme não faz sentido nenhum. Não são os vampiros que são as lendas assombrando o mundo. É o Neville. Eles são muitos, e ele é um só, o que configura ele como uma anomalia. Eles sentem medo do Neville, e ele é, de fato, um monstro. A gente passa a história inteira do lado do Neville, acompanhando o último guardião da humanidade sobrevivendo contra os monstros. Quando, para eles, a gente estava acompanhando um monstro. Você vê como aquilo que é considerado um monstro depende meramente de qual lado da história você tá. Então, essa monstruosidade se torna relativa. Neville, visto de uma perspectiva externa, é um genocida. Alguém que perpetua a destruição de uma espécie que está tentando se reorganizar em um mundo pós-humano. Eles não têm culpa de existir. Eles são os novos habitantes do planeta, eles são a maioria. Os vampiros não representam apenas uma ameaça física, eles são um símbolo de mudança, do que a humanidade pode se tornar. Porque, no fim das contas, a humanidade é um conceito e a raça humana é outra coisa. E o Neville, em seu desespero para manter seu status de último humano, se transforma no inimigo dessa nova ordem. Bom, você pode fazer a analogia que você quiser em cima disso, eu não vou falar nada que você já não saiba. E eu não gosto de enxergar o Neville como um anti-herói, de forma alguma. Ele também não teve culpa de simplesmente ter sido jogado no meio de uma sociedade decadente, onde ele era o único diferente. Era uma via de mão dupla. Assim como ele queria exterminar os vampiros, eles teriam feito o mesmo se tivessem tido a chance. Apesar do Neville ter se tornado o predador, ele não é culpado pelo que o mundo se tornou, nem pelas ações que se viu forçado a tomar. Ele é uma vítima tanto quanto os vampiros. Todo o derramamento de sangue foi fruto de forças além de seu controle. A humanidade se transformou em algo irreconhecível. O Neville age por instinto, movido pela necessidade de sobreviver. Ele não escolheu esse caminho de violência, mas foi empurrado a ele por um mundo que já não oferecia outra opção. O isolamento, o trauma e a solidão transformaram completamente sua pessoa. Ele não é culpado por lutar contra aquilo que ameaça sua própria existência, por tentar se agarrar ao último resquício de humanidade que lhe resta. Ele não tinha grandes motivos para continuar. Sua família estava morta, seus amigos estavam mortos.
Robert Neville só podia ter se agarrado a uma única coisa, aquela pequena coisa que pode mover a criatura mais patética e grosseira desse mundo: a esperança. Essa abordagem filosófica que o Richard Matheson traz em Eu Sou a Lenda transforma esse livro numa obra que transcende o mero horror. É um dos meus livros favoritos, desde o dia que eu li ele pela primeira vez no ensino médio. É uma leitura leve, bonita, criativa. E vale lembrar também que o conceito de apocalipse zumbi que você conhece por causa de alguma série, jogo ou filme veio daqui. É uma ótima leitura. Eu recomendo para todo mundo que tá vendo esse vídeo. Qualquer um pode ler, você vai entender tudo que tá escrito aqui. Se você não entender, é só se pesquisar, não seja preguiçoso. Não substitui a leitura desse livro pelo filme. Esse filme é uma merda. Desejo tudo de ruim pro Will Smith. Enfim, obrigado por ter assistido até aqui. Isso daqui não é uma análise completa do livro, eu só quis falar de um elemento do livro, que é essa subversão do herói. E, bom, se você quer ajudar o canal, porque eu ainda não tô podendo monetizar aqui, se você quiser ajudar, eu vou deixar a minha chave Pix, ou então alguma outra forma para você contribuir. Eu ainda não vi isso, enquanto eu tô gravando isso, mas vai estar aí, ou nos comentários, ou no próprio vídeo, ou nos dois. Enfim, até o próximo e obrigado por ter assistido até aqui.